Agora, vamos para um segundo tópico, que se tomar grande parte do nosso tempo de hoje, tudo bem. É uma parte necessária também. Ela está presa também, assim mais propriamente, à função dos diáconos, à distribuição dos cargos na igreja. Ora, talvez até muitas vezes, por falta de conhecimento, de tomar um certo conhecimento disto, muitas pessoas se revoltam e é justamente quando ficam insatisfeitos é que o inimigo toma lugar para outras coisas depois. Foi assim lá no deserto com Moisés e tem sido assim durante as eras da igreja, durante todos os tempos. Você tem que entender que nenhuma problema deve te separar de Cristo, te levar a dar lugar à raiz de amargura, à murmuração. Os diáconos e seus deveres, vamos dizer. Ora, aqui eu tenho escrito, e a Bíblia nos mostra o porquê dos diáconos serem instituídos, não é? Que eles deveriam cuidar dos órfãos, das viúvas, dos doentes da igreja. Muitos de nós temos vindo de costumes errados, tradicionais das denominações, em que toda a carga das famílias recai sobre o pastor. Isso não é verdade. Isso não é correto. Os negócios materiais é na hora da enfermidade e tudo. Não é assim. Isso está errado. Biblicamente errado. Todo trabalho, você vê o presidente da República faz um bom governo através de seus ministros, de todos os seus auxiliares, através dos funcionários, se o funcionalismo público, principalmente, fizesse um pacto de coesão, de servir, eles próprios teriam outro país. Seriam muito mais beneficiados, mais recompensados. Agora, quando o governo sai bem, foi JK que construiu Brasília. Estão dizendo aí, nós precisamos de outro JK. Mas não foi, eu construí Brasília também. Candango construiu Brasília. Milhares construíram Brasília. Mesmo quem nunca foi em Brasília, construiu Brasília. Os brasileiros construíram Brasília. E eu fui para lá, ainda estava batendo estaca, fui em julho de 57. E morreu tantos nordestinos naquela construção dos três poderes ali, dos prédios dos ministérios, a Planalto, uma construtora americana. E aqueles pobres coitados, tudo estrutura metálica, trabalhavam lá em cima sem segurança alguma, caía gente todos os dias, morria lá embaixo. Todos os dias. Mas quem construiu Brasília? Foi JK, Juscelino Kubitschek. Não é verdade? Através de sua administração. Por isso que o pastor deve ser um administrador. Um administrador, um supervisor, um orientador. Para isso ele tem a Bíblia, ele tem a ordem da igreja. Qualquer benefício que você recebe, direto ou indiretamente, através da igreja, é o pastor que está fazendo. Porque se não for assim, o pastor não tivesse uma liderança pastoral, você não teria aquela assistência,
Mas há muitos que fazem questão de que tem que ser o pastor. Principalmente na hora da enfermidade. Não é assim. Eles cuidam dos doentes também. Eles levam a ceia em casa. Vocês já estão dormindo, ainda tem diácono com família rodando Goiânia aí, dando ceia. Agora, quem é isso? É a igreja, é o pastor. Agora, isso está distribuído. Se tem uma coisa que está funcionando bem nessa igreja, é essa parte. Nós temos uma junta dedicada, que não mede sacrifício. Eles não podem atender a todos. O irmão Brando está dizendo aqui, eles não podem atender a todos. Eles não podem atender tudo e a todos. É claro. Mas isso está bem distribuído. O que exceder disso, a pessoa está simplesmente buscando ocasião. Buscando uma ocasião contra. E vai encontrar. Se não encontrar numa feita, vai encontrar em outra. Porque há tendências, já no sangue, no espírito, de murmurar. E isso vai impedir a própria bênção chegar para si próprio, para a sua família. E às vezes querem o que o simples, o humilde, os que não têm muito conhecimento, que não sabem exigir, recebem a bênção. E os que sabem exigir, não recebem. Porque justamente nesta hora é que eles colocam a sua capacidade de exigência em ação. Isso não traz bem nenhum para a família, para si. Não faz isso, não. O que deveria fazer a igreja? Agora, nos damos conta que a igreja é responsável pelos seus, para começar. Por nossos membros aqui na igreja. Em primeiro lugar, Paulo disse, os domésticos da fé. Isso não está relacionado com a pessoa, com as pessoas que até se batizam por conveniência. Porque se uma fama má corre, a boa também corre. Não, lá se come, lá se dorme, lá tem assistência, assim. Então, por que não batizar? Não, não é assim. Olha, já chegou gente na simplicidade, porque se você não conhece todos os males, mas você não conhece também todos os bens que se faz. Você tem que entender isso. Quando você, por mais mal que você conheça numa pessoa, você não conhece todos os seus males. E por mais bem que você conheça na mesma pessoa, você não conhece também suas virtudes, seus bens, suas coisas boas. É assim. Então chega uma senhora, um exemplo apenas que eu já dei aqui, com toda a sinceridade, no escritório, eu quero me batizar, pastor. E houve tempo que eu fui diácono, administrador, tesoureiro, eu cheguei a comandar caravana de ônibus sozinho para a margem do rio, gritando, todo o tempo, ainda pregar de tarde, de noite, torcer a camisa, escorrer suor, até que começaram os primeiros diáconos, os primeiros administradores. Mas tudo isso foi feito assim. Eu próprio tinha um blocozinho, quando chegava, antes de deitar, fazia o meu caixa, e preenchia, e assinava, para mim mesmo.
e controlava aquilo rigidamente no banco. Houve esse tempo. E eu tenho saudade daquele homem. Agora, é claro, como Jetro, sogro de Moisés, disse, não, você precisa de homens, Moisés. Você precisa dividir essas responsabilidades. E por isso que cada dia que passa, eles vão ficando mais maduros nesse sentido. Agora, aquela senhora chega e diz, eu quero me batizar. Por que a senhora quer se batizar? Não, é porque se a gente batizar aqui, o senhor manda cobrir meu barraco. E eu sou com meu barraco vazando demais, descoberto. Falei, minha irmã não faz isso. Assim foram muitos. Tinha mulher pegando dinheiro comigo para comprar leite para a criança. E assim que eu mandei ela ser acompanhada, ela vendia o leite para comprar cigarro, outras coisas. Por que o governo não pode dar leite para o povo? Porque o leite virou cachaça, o leite virou cigarro, o leite virou outra coisa muito diferente. Não pense que lidar com o povo é fácil, não. E cada um tem uma cabeça. O Vale Transporte vira o quê? Às vezes vira pão, vira leite, né? Até ainda justifica, mas é um desvio, é uma perversão de objetivo. Não resta dúvida. Quando não se transforma em cachaça, em fumo e outras coisas. É difícil, não tem jeito. Agora, se o governo pudesse ter os diáconos que eu tenho, esse país virava um paraíso. Virava. Então, para sintetizar, é o seguinte, quando você precisar de um socorro da igreja, você não mentaliza o pastor, não. Você telefona para a igreja. Quem a igreja tiver em condição, seja eu ou quem for, de mandar, de atender, você crê que está exatamente aquela é a hora de você ser abençoado. Acate a ordem que nós temos. Ora, então o profeta está dizendo que nós, para começar, nós temos deveres, como Paulo disse, com os domésticos da fé. E que tenham dado testemunho. Já chegou aqui hoje e amanhã já está de pendurado na igreja. Não é assim, não. Apesar que o termo é até impróprio, não é? Vamos dizer, dependendo, não é? Porque no caso daquela lá, eu quero batizar porque o senhor manda cobrir meu barraco. Somos totalmente responsáveis até onde tenhamos necessidade para supri-las, como responsáveis pelos nossos, isto é, membros firmes e constantes deste tabernáculo que vivem e adoram conosco. Por estes nós somos responsáveis. Estamos obrigados para com eles, como nossos irmãos e irmãs que têm provado ser nossos membros nesta Assembleia. Agora, compreendemos que há milhões sem alimentos nesta noite, sem roupa, e queríamos ajudar o grupo completo, a todo mundo, e fazer tudo o que pudesse, porém, financeiramente, não podemos fazer isso. Não podemos sustentar o mundo inteiro, a cidade toda. O governo não dá conta. Porém, estamos obrigados com os nossos.
E então, se nos fica algo que você queira contribuir com as pessoas que não são membros aqui desta igreja, algo que vocês queiram dar-lhe, deve ser submetido com a junta de diáconos. Há muitas pessoas que pensam assim, não, eu tenho que falar com o pastor, porque os diáconos não... Bom, os diáconos sabem, eles têm que julgar as coisas, foram constituídos para isso, e às vezes botar aquela coisa na fila. Porque é certo que é relativo, o seu problema é uma emergência, mas se você tomar conhecimento de outro problema que é muito mais grave do que o seu, você próprio diria, não, gente, atende ele primeiro, não é verdade? Atende ele primeiro. É por isso que tem que ser estudado. O irmão Branham disse que ele não tinha roupa para ir à escola, e por muito tempo ele ficou com a roupinha poluída, e o lava-aquária sacode e veste, coisa que eu conheço na experiência. Houve um tempo que ele podia ajudar pessoas, particularmente. Ele disse, hoje eu posso pagar um jantar para a igreja. E era pobre, ele não ficou rico, não. Relativamente, o irmão Branham morreu pobre. Ele tinha muito mais do que eu tenho. Porque relativamente há muitos pastores que têm mais do que o irmão Branham tem. Relativamente. Considerando o país que ele vivia, e como o povo é liberal, e a condição do povo dele, então ele morreu pobre. Mas um pobre, assim, que talvez nós nunca tenhamos um pastor no Brasil que tem a condição que ele tinha. É igual, ele era baixo em estatura, mas ele era baixo lá nos Estados Unidos, aqui não, aqui ele era da minha altura, e eu não sou baixinho. Mas você entende, isso explica muito bem, quer dizer, numa terra que os homens são altos, 1,90 m, 2 metros, 2,10 m, normal, então quem tem 1,70 m é baixo. Compreendeu? Então, isso aí é a lei da relatividade, né? Cabe a ele administrar, particularmente o que é seu, para quem quer, para quem Deus dirige, como dirige, mas não por dever. Não é assim. Agora, os diáconos, a junta está ordenada para isso. Ele disse, a junta julga e oferece os dados para a administração. A administração é a diretoria da igreja, que administra o dinheiro, não é? Então, cabe ao administrador, ou seja, ao primeiro tesoureiro, dizer se a igreja tem condição de atender aquilo ou não. Ele seria, no caso, o executivo, não é? O executivo da coisa. Tem condição para hoje? Ou é parcelada, ou é só para amanhã? Aí é com o caixa, é com o tesoureiro. É justa a causa, o problema é justo, atender. Isso é os diáconos. Ter o dinheiro, esse já é o outro. Quer dizer, nós temos que tomar escola, porque muitos são batizados o ano todo, e às vezes nós ficamos 3 anos, 4 anos, sem tocar em ordem da igreja. Razão pela qual muitos podem até entrar em dificuldades e coisas assim, por não terem conhecimento. Então, a coisa material, com quem que é? É com a junta. Eles são os policiais da igreja. É bem assim mesmo. Eles devem ser homens íntegros, justos, que administrem bem os seus lares, porque eles estão cuidando de uma família grande, enorme. Pesa, às vezes, mais exigências sobre o diácono do que sobre o pastor.
sendo que os diáconos não são nem remunerados. Você vê, é claro que a igreja, a própria junta, pode socorrer um diácono num caso imprevisto, coisa, mas o diácono não pode ser um dependente da igreja. Como eles atenderiam qualquer membro da igreja, assim, tendo condição, num imprevisto, numa coisa, eles também atenderiam o caso de um diácono, que não seja desordenado e coisa assim. Então veja quanto pesa sobre eles. Vocês vão embora, estão descansando em casa e eles ainda estão trabalhando aí, suas esposas estão aí fora, sentadas nos bancos, criança cochilando e coisa assim. E às vezes ainda tem que tomar até ônibus também para longe. Agora, essa é uma função deles. Aqui mesmo o Brand disse, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para Cristo. E ele disse aqui que é um grande privilégio ser diácono neste tabernáculo. É uma grande posição. E os nossos aqui sabem disso também. Nós não podemos sustentar o mundo inteiro, porém estamos obrigados com os nossos. É a razão pela qual eles têm que orientar. Dizer, olha, irmã, você não vai arrumar pessoas por aí para... Né? Então, se nos fica algo que você queira contribuir com as pessoas que não são membros aqui dessa igreja, algo que vocês queiram dar-lhe, deve ser submetido com a junta de diáconos. Os diáconos são os únicos que têm que enfrentar a esta oposição, melhor dizendo, a este problema. Porque na Bíblia, quando alimento e roupa vinham à disputa e assim por diante, no livro de Atos, chamaram os apóstolos com relação a isto, e eles disseram, vão e busquem vocês mesmos, ponham varões de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, para que atendam estas coisas, porque nós persistiremos continuamente na oração e na palavra de Deus. Atos 6, 1. Agora, isso é um assunto importante até mesmo para as crianças. Ninguém deve ficar com sono quando estamos aprendendo essas coisas, não. E não é obrigação do pastor dedicar-se à busca, à comida e assim sucessivamente. Que isso façam os diáconos. Não são os administradores, é o ofício dos diáconos fazerem isso. Aqui no parágrafo 16, eles sabem muito bem isso aí, estudam, a mensagem que eles mais estudam, devem estar bem ambientados, né? Como um policial tem que estar do trânsito, está bem orientado sobre os códigos, artigos da lei que se relaciona com o trânsito. Eles também devem estar assim. Agora, a pergunta foi, será suficiente dizer abertamente do público que as línguas e interpretações devem ser feitas numa reunião antes do serviço? Não, mas espera aí. Isto pertence ao pastor aqui, vê? Porque, depois de tudo, aí já entra a parte doutrinária, não é? Ele é o dirigente da parte espiritual. Os diáconos são os policiais da igreja, para manter a ordem, cuidar destas coisas, alimentar os pobres e assim sucessivamente, visitar os enfermos, levar a comunhão, é o que eles fazem, com integridade, com boa vontade. Sempre haverá alguma falha. Ora, considerando, é claro, o tamanho da igreja, nós temos constantemente, o irmão Sebastião Veras, a igreja comprou um carro, uma Paraty, pôs à disposição da igreja. E é tanta coisa que aparece, é como eu já contei aqui. Família, normalmente, são os descrentes. Descansa tudo nos diáconos, no diácono que serve.
O telefone toca. Um caso, a irmã partiu já para o senhor, estava no neurológico. A família, moças, rapazes, telefona lá do setor universitário. Para o irmão fulano, ou o diácono, vir aqui buscar a roupa para levar para minha mãe. Ora, espera aí. Isso é um exemplo apenas. Enquanto outras irmãs e irmãos que às vezes estão precisando, sacrificam e evitam o máximo, quer dizer, evitam o que não deveria evitar. Tudo isso acontece, mas nós sabemos que se você vai crescer na vida, em uma empresa, por exemplo, meu filho, minha filha, você vai ter que computar, você vai aprender com o tempo que tem perdas e danos. Ninguém cresce sem dar sombra para outros. Ninguém cresce. Não tem uma árvore que cresça que não dê sombra para outros. Para outros se espreguiçarem até debaixo, dormir. Ruminar. Os animais, na hora de ruminar, vão procurar a árvore. Não é? Tempo de calor, assim, a sombra, aquele sol causticante, vão ruminar lá debaixo. Quem mandou você crescer? Se fosse uma revazinha, eu queria ver uma vaca lá debaixo dela. Pode ver em cima, né? Deitado em cima. Então tem que computar isso, porque senão você vai viver a vida toda só clamando, clamando, chorando, chorando. Não, perdas e danos. Se nós formos filtrar tudo, nós não podemos fazer o bem. Quer dizer, o justo vai ser sacrificado. Essa semana mesmo preguei na rádio lá, dizendo, bom, os justos sofrem pelos pecadores, e os pecadores são abençoados por causa dos justos. Não é verdade? Quanta gente tem aqui que sofre numa família, sofre numa casa terrivelmente. E aquela casa não sabe que é ricamente abençoada por causa daquela mãe, aquela justa, aquele justo. Não é verdade? Então é coisa que nós temos que conversar como família. E é preciso ser tratado isso com um interesse de escola, de grande escola, de uma manhã abençoada. E nós sabemos que há no nosso meio muitos irmãos que, com satisfação, ao serem convocados, dariam uma mão também nesse exercício de assistência. Agora, o que não deve cair na família, na mãe, na sogra, no sogro, no pai, no filho, é aquela exigência. Não faça isso.